Apresenta-se neste contexto, uma reflexão acerca de um vegetal frequentemente negligenciado em meio à diversidade alimentar contemporânea, a beterraba. Embora sua aparência modesta possa sugerir pouca relevância nutricional, estudos científicos têm demonstrado que esse tubérculo abriga compostos de excepcional valor para a saúde cardiovascular. Apesar de sua presença constante nos mercados, a maioria dos indivíduos desconhece o potencial transformador que reside em sua composição, capaz de influenciar positivamente a circulação sanguínea e a função arterial. A doença cardiovascular persiste como a principal causa de mortalidade global, ceifando vidas em uma frequência alarmante. Contudo, sob a superfície terrestre, em uma raiz de coloração avermelhada, encontra-se um dos recursos naturais mais eficazes para a manutenção da saúde vascular. Não se trata de um medicamento sintético ou de uma descoberta farmacológica recente, mas sim de um nutriente que integrava a dieta ancestral e que atualmente foi quase completamente excluído dos hábitos alimentares modernos. Seu mecanismo de ação inicia-se com um composto aparentemente simples, os nitratos. Ao ingerir a beterraba, seja em sua forma sólida ou líquida, desencadeia-se no organismo um processo bioquímico de notável complexidade e importância. Os nitratos dietéticos, presentes em elevada concentração nesse vegetal, são absorvidos pela corrente sanguínea e convertidos em uma molécula essencial para a vitalidade das artérias, o óxido nítrico. Essa substância, laureada com o Prêmio Nobel em 1998 por seu papel fundamental na fisiologia cardiovascular, atua como um sinalizador que induz o relaxamento e a dilatação dos vasos sanguíneos. Sua presença permite que o fluxo sanguíneo ocorra de maneira fluida, em contraste com a rigidez e a inflamação que comprometem a circulação ao longo dos anos. No entanto, há um aspecto crítico a ser considerado. O óxido nítrico não permanece no organismo por tempo prolongado, sendo metabolizado em menos de 2 minutos. Isso implica a necessidade de sua produção contínua, a cada instante, para assegurar o funcionamento adequado do sistema vascular. O desafio reside no fato de que, a partir dos 50 anos, a capacidade natural de síntese dessa molécula pode reduzir-se em mais de 50%. Aos 70, essa queda pode ultrapassar 75%. Tal declínio explica, em parte, o enfraquecimento circulatório associado ao envelhecimento, o aumento da pressão arterial e a sobrecarga cardíaca progressiva. A introdução dos nitratos provenientes da beterraba na dieta promove uma resposta fisiológica surpreendente. Assim que entram em contato com a saliva, bactérias orais iniciam sua conversão em nitritos, que ao atingirem o estômago e posteriormente a corrente sanguínea, transformam-se em óxido nítrico. Essa molécula é tão vital que sua ausência inviabilizaria a própria manutenção da vida. Pesquisas laboratoriais controladas evidenciaram que o consumo de beterraba eleva os níveis de óxido nítrico em poucas horas. Um estudo conduzido pela Universidade de Exeter revelou que indivíduos que ingeriram suco de beterraba apresentaram aumento significativo dessa substância, acompanhado de melhorias mensuráveis no fluxo sanguíneo e na dilatação vascular. Outra investigação, publicada na revista Hypertension, demonstrou que o consumo de suco de beterraba resultou em uma melhora duradoura na função arterial, observada por várias horas após uma única dose. Essas alterações não são triviais, representam modificações biológicas que repercutem em todo o sistema circulatório, beneficiando desde o cérebro até as extremidades do corpo. Com o aumento do óxido nítrico, as artérias tornam-se mais flexíveis, permitindo que o sangue transporte oxigênio de maneira mais eficiente. Os tecidos recebem melhor oxigenação, os músculos apresentam desempenho otimizado e o coração opera com menor esforço. Esse efeito tem sido amplamente explorado por atletas de alto rendimento, que incorporaram o suco de beterraba em suas rotinas como recurso ergogênico. Não se trata de uma moda passageira, mas de uma estratégia fundamentada em evidências científicas. A elevação do óxido nítrico melhora a entrega de oxigênio aos tecidos, o que, por sua vez, aumenta a resistência física. Se tal benefício é buscado por competidores em busca de vantagens temporárias, é razoável supor que indivíduos interessados em melhorar a circulação, a disposição ou o envelhecimento saudável também possam se beneficiar desse mecanismo. O mais notável, contudo, reside na simplicidade desse vegetal. A beterraba é acessível, econômica e de fácil incorporação à dieta, características que contrastam com a magnitude de seus efeitos.
A natureza não opera por meio de soluções complexas, mas sim pela presença de compostos poderosos em alimentos cotidianos, elementos que foram progressivamente eliminados da alimentação moderna em favor de produtos processados. As gerações anteriores consumiam quantidades significativamente maiores de nitratos, provenientes de fontes naturais, enquanto a dieta contemporânea oferece apenas uma fração desse nutriente. O resultado é uma população acometida por rigidez vascular, circulação deficiente e inflamação crônica, condições que poderiam ser atenuadas com a reintrodução desse alimento na rotina alimentar. É comum que a menção aos nitratos evoque associações com carnes processadas, nas quais esses compostos são adicionados de forma artificial, em conjunto com conservantes e aditivos químicos. No entanto, os nitratos presentes na beterraba são de origem vegetal, associados a antioxidantes que potencializam sua utilização pelo organismo. Esses nitratos naturais servem como precursores do óxido nítrico, molécula que promove a dilatação arterial, favorece o fluxo sanguíneo e contribui para a manutenção da saúde cardiovascular. Os benefícios da beterraba, entretanto, não se limitam ao sistema vascular. Seu impacto estende-se às células endoteliais, que revestem internamente todos os vasos sanguíneos do corpo. Essas células atuam como sensores, respondendo a variações na dieta, no estresse e no padrão de sono. Quando os níveis de óxido nítrico são elevados, o endotélio mantém-se saudável, flexível e resistente. Em contrapartida, sua deficiência torna essas células vulneráveis a danos causados pela inflamação e pelo estresse oxidativo. Pesquisas realizadas pela Cleveland Clinic indicam que a disfunção endotelial é um dos primeiros sinais de problemas cardiovasculares, manifestando-se anos antes do surgimento de sintomas clínicos. A natureza, em sua sabedoria, ofereceu um meio direto de nutrir essas células por meio da via dos nitratos, abundantemente presente na beterraba. Seja na forma de suco, no consumo do vegetal cozido ou em pó, cada porção contribui para a manutenção de artérias flexíveis e permeáveis. Culturas que tradicionalmente incluíam vegetais ricos em nitratos em suas dietas apresentavam índices reduzidos de declínio cardiovascular. Não buscavam soluções milagrosas, mas sim alimentos que sustentassem os processos bioquímicos naturais do organismo. Atualmente a ciência corrobora o que as tradições ancestrais já intuíam. Os alimentos cultivados na terra carregam consigo o potencial de preservar a saúde e a vitalidade, que promovem a regeneração dos sistemas internos do organismo. Entre esses alimentos, a beterraba destaca-se como um dos mais notáveis, embora sua verdadeira relevância só se manifeste quando reintroduzida de forma consistente na alimentação diária. As artérias aguardam, as células aguardam, o coração aguarda o estímulo de óxido nítrico, outrora produzido de maneira espontânea pelo corpo. A resposta, tão evidente quanto negligenciada, reside em um simples tubérculo de coloração avermelhada, concebido pela natureza para nutrir as vias que o tempo se encarrega de deteriorar. A maioria das pessoas passa por ela nos corredores do supermercado sem jamais reconhecer que ignora um dos vegetais mais extraordinários já identificados para a saúde vascular. Em um contexto dominado por medicamentos, terapias avançadas e soluções tecnológicas, parece quase inconcebível que um alimento cultivado sob a terra possa conter propriedades capazes de favorecer a fluidez sanguínea, fortalecer as artérias e preservar a integridade do sistema cardiovascular. Contudo, a beterraba não é um vegetal comum. Sua excepcionalidade reside em atributos que pouquíssimos alimentos conseguem igualar, pois em seu interior, concentra-se uma combinação singular de nutrientes, antioxidantes e compostos bioativos que estimulam a circulação, a ponto de ser descrita pela ciência como um sistema de suporte vascular em forma vegetal. A verdade é que a humanidade já dependeu de alimentos como a beterraba para sua sobrevivência. Civilizações antigas a consumiam não por seu sabor, mas por observarem como esse tubérculo fortalecia a energia, a resistência e a vitalidade como um todo. Soldados romanos ingeriam caldo de beterraba antes das batalhas, enquanto curandeiros primitivos utilizavam seus extratos para sustentar a endurance e reduzir a fadiga. No entanto, na contemporaneidade, tais práticas praticamente desapareceram, apesar de as pesquisas científicas confirmarem o que as culturas ancestrais já sabiam. O que torna a beterraba tão especial começa com um fato elementar. Ela não se limita a fornecer vitaminas ou minerais ao organismo, mas ativa uma via biológica fundamental para a manutenção da função cardiovascular. Enquanto muitos alimentos oferecem antioxidantes e outros fornecem fibras, a beterraba entrega algo que se torna cada vez mais essencial com o avançar da idade:
precursores de óxido nítrico que induzem o relaxamento, a suavização e a dilatação natural dos vasos sanguíneos. No entanto, essa é apenas a primeira camada de sua singularidade. Estudos revelaram que a beterraba contém uma das maiores concentrações de betalainas, pigmentos raros responsáveis por sua coloração vermelho intensa, os quais também exibem uma potente atividade antioxidante. Esses compostos são tão eficazes que em experimentos laboratoriais demonstraram capacidade de reduzir o estresse oxidativo, um dos principais fatores associados ao envelhecimento arterial. Além disso, as betalainas favorecem os processos anti-inflamatórios naturais do corpo, protegendo o delicado revestimento dos vasos sanguíneos contra o desgaste cotidiano, o estresse e as toxinas ambientais. Poucos vegetais possuem betalainas, e aqueles que as contêm geralmente apresentam apenas traços insignificantes. A beterraba, por outro lado, é excepcionalmente rica nesse composto, e é nesse ponto que a ciência revela sua dimensão mais surpreendente. O revestimento interno das artérias, denominado endotélio, é extremamente sensível. Reage à inflamação, ao estresse, às oscilações glicêmicas, às toxinas e até mesmo à tensão emocional. Quando esse revestimento se inflama ou irrita, torna-se rígido, e essa rigidez compromete o fluxo sanguíneo. As betalainas, no entanto, atuam na proteção dessa camada endotelial, favorecendo um fluxo mais suave, uma maior flexibilidade vascular e um sistema circulatório mais jovem. Pesquisadores já mensuraram esse efeito, observando que os compostos presentes na beterraba promovem uma função endotelial mais saudável, algo que muitos medicamentos buscam replicar, mas que a beterraba realiza de maneira natural, gradual e em harmonia com a química orgânica. Sua singularidade, porém, não se encerra aí. A beterraba também contém outro composto raro, a betaína, que auxilia o organismo no metabolismo da homocisteína, um aminoácido que, quando elevado, pode irritar os vasos sanguíneos e contribuir para o estresse vascular. Em populações com dietas ricas em beterraba, os estudos consistentemente identificam um melhor controle dos níveis de homocisteína e marcadores arteriais mais saudáveis. Isso significa que a beterraba não apenas favorece a dilatação das artérias por meio do óxido nítrico, mas também contribui para a redução de agentes irritantes que exercem pressão sobre esses vasos. Imagine um único vegetal atuando em duas frentes, promovendo o relaxamento vascular enquanto auxilia o corpo a gerenciar compostos que poderiam aumentar a tensão circulatória. Essa dualidade já seria suficiente para destacar a beterraba entre quase todos os vegetais disponíveis nos mercados. Há, contudo, um aspecto ainda mais surpreendente. Muitas pessoas tentam melhorar a circulação aumentando a ingestão de água ou intensificando a prática de exercícios, medidas indubitavelmente valiosas. No entanto, a maioria desconhece que o fluxo sanguíneo é profundamente influenciado pela viscosidade do sangue. Estudos demonstram que certos compostos vegetais podem favorecer uma viscosidade mais saudável, permitindo que o sangue circule com maior eficiência mesmo em passagens estreitas. A beterraba contém polifenóis naturais que, segundo os cientistas, podem contribuir para uma circulação mais fluida, assemelhando-se a um rio que desliza suavemente, em vez de um córrego que se debate entre pedras. Atletas ao redor do mundo exploram esse benefício há anos. Equipes olímpicas e corredores de elite consomem suco de beterraba antes de competições para otimizar a entrega de oxigênio aos tecidos. Isso não é um mito, mas um efeito mensurável, comprovado por meio do aumento dos níveis plasmáticos de nitrato, da melhor utilização do oxigênio e do aprimoramento do desempenho físico. Se a beterraba pode auxiliar atletas profissionais a alcançar patamares mais elevados, é plausível considerar o que ela poderia fazer por alguém que busca apenas caminhar por mais tempo, manter-se energizado ou preservar a saúde cardíaca. Existe, porém, um último motivo pelo qual a beterraba se destaca, frequentemente ignorado pela maioria. A dieta moderna é quase inteiramente desprovida de nitratos naturais, antioxidantes, fibras e pigmentos vegetais. Nossos ancestrais consumiam centenas de compostos vegetais distintos a cada semana. Hoje a maioria das pessoas repete os mesmos 5 vegetais indefinidamente, privando-se da diversidade nutricional necessária para proteger as artérias do envelhecimento. A beterraba é um dos poucos vegetais remanescentes que oferece um amplo espectro de nutrientes em um único pacote, antioxidantes que protegem, fibras que depuram, nitratos que favorecem o fluxo sanguíneo, minerais que energizam e pigmentos vegetais que fortalecem a resiliência celular. Ao consumir beterraba, não se está apenas fornecendo alimento ao corpo,
mas sim um instrumento biológico, uma ferramenta concebida pela natureza para sustentar a circulação, a energia e a vitalidade de dentro para fora. Por essa razão, as culturas que ainda mantêm o consumo de vegetais ricos em nitratos apresentam um envelhecimento vascular significativamente mais saudável em comparação com populações que adotam dietas processadas. E é por isso que as pesquisas continuam a destacar a beterraba como um dos alimentos mais funcionais já estudados para a saúde circulatória. Nenhum outro vegetal reproduz a combinação exata de compostos encontrados nesse tubérculo, tampouco oferece, com a mesma eficácia, as vias de nitrato, nitrito e óxido nítrico que sustentam a vitalidade vascular. Não apenas otimizavam a função mitocondrial, mas também promoviam uma maior eficiência na produção de adenosina trifosfato, ATP, a principal molécula energética do organismo. Esse efeito era particularmente relevante em contextos de demanda metabólica elevada, como durante o exercício físico ou em situações de estresse oxidativo. Estudos demonstraram que indivíduos que incorporavam a beterraba em sua dieta apresentavam uma redução significativa na fadiga muscular e uma recuperação mais rápida, após esforços intensos, sugerindo que o óxido nítrico desempenhava um papel crucial na modulação da bioenergética celular. Além disso, as pesquisas revelaram que o consumo regular de beterraba estava associado a uma diminuição dos marcadores inflamatórios no sistema circulatório. A inflamação crônica de baixo grau, frequentemente observada em populações com dietas ocidentais, contribui para a disfunção endotelial e o enrijecimento arterial. No entanto, os compostos bioativos presentes na beterraba, como as betalainas e os polifenóis, atuavam sinergicamente com o óxido nítrico para atenuar esse processo. Em ensaios clínicos, participantes que consumiam extratos de beterraba apresentaram reduções nos níveis de proteína C reativa, PCR, e interleucina 6 e L6, dois biomarcadores amplamente reconhecidos como indicadores de inflamação vascular. Outro aspecto relevante diz respeito à interação entre a beterraba e a microbiota intestinal. Evidências recentes indicam que as bactérias do trato gastrointestinal desempenham um papel fundamental na conversão dos nitratos ingeridos em nitritos e, subsequentemente, em óxido nítrico. Populações com uma microbiota diversificada e saudável demonstraram uma maior capacidade de aproveitar os benefícios vasculares da beterraba, enquanto indivíduos com desbiose apresentaram uma resposta atenuada. Esse achado reforça a importância de uma abordagem holística na promoção da saúde cardiovascular, na qual a dieta e o equilíbrio microbiano atuam de forma interdependente. Os desdobramentos desses estudos também chamaram a atenção para o potencial da beterraba em contextos clínicos específicos. Em pacientes com hipertensão arterial, por exemplo, a suplementação com suco de beterraba resultou em reduções significativas na pressão sistólica e diastólica, comparáveis aos efeitos observados com alguns medicamentos antihipertensivos. Da mesma forma, em indivíduos com doença arterial periférica, o consumo regular do vegetal melhorou a tolerância ao exercício e reduziu a claudicação intermitente, um sintoma caracterizado pela dor nas pernas durante a atividade física. Esses resultados sugerem que a beterraba pode atuar como um coadjuvante terapêutico em condições crônicas, oferecendo uma alternativa natural e de baixo custo para o manejo de doenças cardiovasculares. Contudo, apesar do crescente corpo de evidências, persistem desafios na tradução desses achados para a prática clínica e para a educação em saúde pública. A variabilidade individual nas respostas ao consumo de beterraba, influenciada por fatores genéticos, metabólicos e ambientais, exige uma abordagem personalizada. Além disso, a falta de padronização nos protocolos de suplementação, como a dosagem ideal, a forma de consumo, in natura, em pó ou em suco, e a frequência de ingestão, limita a aplicação generalizada das recomendações. Ainda assim, a consistência dos resultados obtidos em diferentes populações e contextos reforça o papel da beterraba como um alimento funcional de relevância inquestionável para a saúde vascular. Por fim, é imperativo destacar que os benefícios da beterraba não se restringem ao sistema circulatório. Estudos emergentes têm explorado seu potencial na neuroproteção, na modulação do estresse oxidativo e até mesmo na prevenção de doenças metabólicas. A capacidade desse tubérculo de influenciar múltiplas vias fisiológicas, desde a vasodilatação até a regulação inflamatória e a bioenergética celular, o posiciona como um dos alimentos mais versáteis e cientificamente validados da atualidade.
Nesse sentido, a reintegração da beterraba à dieta cotidiana não representa apenas uma escolha nutricional, mas uma estratégia baseada em evidências para a promoção da longevidade e da qualidade de vida, permitindo que as mitocôndrias gerem energia de forma mais eficiente. Dessa forma, a beterraba não se limita a favorecer a circulação sanguínea, mas também potencializa a capacidade do organismo de produzir energia em nível celular. Uma maior eficiência metabólica pode traduzir-se em menor fadiga, maior resistência física e um aprimoramento geral da vitalidade. A constatação de que um único vegetal é capaz de modular simultaneamente múltiplos sistemas fisiológicos surpreendeu a comunidade científica. Afinal, trata-se de um alimento que influencia desde a dilatação arterial até o fluxo sanguíneo, o suprimento de oxigênio e os mecanismos bioenergéticos que sustentam o funcionamento de todos os órgãos. A natureza, em sua complexidade intrínseca, concebeu a beterraba como um composto nutricional, cujas propriedades apenas agora começam a ser plenamente compreendidas pela ciência da nutrição. E talvez o aspecto mais revelador dessa trajetória científica resida na constatação de que a solução sempre esteve ao alcance, enraizada no solo, aguardando ser redescoberta. Nesse contexto, as evidências que cercam a beterraba não se fundamentam em modismos, mas em rigor científico. Trata-se de um corpo de conhecimento que demonstra como a natureza nos ofereceu alimentos dotados do potencial de nutrir, de maneira integrada, os sistemas que garantem nossa existência. O coração humano realiza cerca de 100.000 batimentos diários, enquanto o sangue percorre aproximadamente 96.000 quilômetros através das artérias e veias. Cada gota desse fluido vital depende de uma circulação eficiente, da capacidade dos vasos sanguíneos de se dilatarem e responderem com precisão. E é justamente nesse mecanismo que a beterraba atua, por meio da síntese de óxido nítrico. Não se trata de uma tendência passageira, mas de biologia aplicada. Esta é a ciência que merece ser conhecida.